Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo o Pauta Segura, os bastidores da reportagem, podcast que vai te deixar por dentro dos detalhes da apuração das grandes investigações jornalísticas da área da segurança pública e que você lê no site do Diário do Nordeste. Hoje, no 6º episódio, estou com a repórter Emanuela Campelo, a Manu. Ela vai dar os detalhes da matéria que tratou sobre a participação da chefe de uma facção criminosa, uma mulher conhecida como Irmã Ruiva, nas ordens de assassinatos no estado. A Almerinda Maria Barbosa de Souza ordenou execuções extrajudiciais que são conhecidas nas ruas como tribunais do crime. Manu, temos noticiado com certa frequência a participação de mulheres no comando de facções, como Irmã Ruiva, Majestade, entre outras. Como se deu essa mudança na hierarquia das organizações criminosas? Explica para o nosso ouvinte. Oi, Emerson. Então, há alguns anos a gente começa a perceber uma movimentação dessas mulheres dentro das facções criminosas. Se antes elas ficavam com o serviço de ponta, muitas vezes guardando drogas, fazendo aquela correria, hoje elas já passam a assumir lideranças. E esse movimento está muito relacionado ao momento em que outros líderes, os homens, muitas vezes os próprios esposos dessas mulheres, são presos. A partir do momento que eles entram no sistema penitenciário, alguém tem que ocupar esses lugares. Essas mulheres, só por serem mulheres, conseguiram durante muito tempo passarem desapercebidas enquanto cresciam, enquanto ocupavam outras posições dentro das facções criminosas. E esse é o caso da Irmã Ruiva, como você estava falando. É o caso também da Majestade, que você citou, e de um outro nome aqui que é muito conhecido pela gente, que é uma mulher que é apelidada de Angelina Jolie. A Secretaria da Segurança Pública tem um dado muito interessante, inclusive. Ela aponta que houve um aumento de quase 70% no número de mulheres presas por envolvimento com facções criminosas em todo o ano passado. No meio dessas, tem as prisões de destaque, como é o caso da Irmã Ruiva. A polícia anunciou que uma mulher foi presa. Ela é a Almerinda Marla Barbosa de Souza. Tem 39 anos de idade. Ela é conhecida como Irmã Ruiva. A Almerinda é apontada como chefe de um grupo criminoso com atuação na região metropolitana aqui de Fortaleza. Já tinha, inclusive, mandado de prisão por tráfico de drogas e também por integrar uma organização criminosa. A Almerinda estava naquela lista, do programa de recompensa para quem desse pistas aí do paradeiro dela. E como surgiu a ideia, então, Manu, de falar sobre essas mulheres, principalmente no caso específico dessa reportagem da Irmã Ruiva? Como é que surgiu essa informação? Você recebeu de alguém? Você a pesquisou? Você olhou algum documento? Como é que foi que você chegou até a essa informação de que a Irmã Ruiva estava negociando, pedindo autorização, na verdade, para ordenar assassinato? A partir do momento que essas mulheres, a gente começa a conhecer o nome dessas mulheres, saber quem são elas, a gente acompanha um pouco da história delas, como é que elas foram parar nesse local, nessa função de liderança. Uma outra matéria que a gente fez uma vez, inclusive uma matéria assinada pelo Messias Borges, aqui nosso colega da equipe, conta um pouco da história dessas mulheres. E aí a gente continuou investigando, continuou tentando se aprofundar na história delas. E aí a gente chega em mais uma história da Irmã Ruiva. A Irmã Ruiva ela já esteve na lista dos mais procurados no Ceará. Daí a gente tira a importância dela, a importância da prisão dela para as autoridades. A gente precisa lembrar como é que essa mulher foi parar nesse local de liderança. Porque as autoridades chegaram a oferecer uma recompensa financeira em troca de informações que levassem à prisão dela. Em 2019, o Ceará passou por uma onda de ataques criminosos. Os ataques de grupos criminosos no Ceará diminuíram depois da atuação da Força Nacional de Segurança, mas a situação no estado ainda é tensa. Nesse domingo foram 23 ataques em Fortaleza e também na região metropolitana. Em plena alta estação, bares e restaurantes fecharam mais cedo em Fortaleza. Estes vídeos, feitos durante a onda de ataques e ainda inéditos, mostram a polícia prendendo em flagrante um grupo que estava com produtos inflamáveis.
Adolescentes que destruíam as câmeras de monitoramento foram apreendidos. Ainda houve casos como, por exemplo, a explosão de uma antena de telefonia que deixou 12 cidades do interior sem sinal, teve atentados a prédios públicos, a apreensão de mais de 400 celulares em presídios. Ao todo, foram 110 prisões e apreensões até agora. As tropas circulam pelos principais corredores de ônibus e fazem a vigilância fixa de ruas e pontos considerados vulneráveis, como as distribuidoras de combustível e terminais de ônibus. A gente fez essa cobertura, foram muitos ônibus queimados, bens públicos e privados atacados. A investigação da Draco aprofundou muito em quem seriam essas pessoas, quem estariam por trás dessas ordens para o cometimento desses crimes, dessas ofensivas ao poder público. E por que foi que as facções começaram a atacar prédios públicos, ônibus? Por que foi? Qual a motivação? Nessa época, entrou um novo secretário do sistema penitenciário, que está até hoje, é o Amaral Albuquerque, e quando ele entrou, o regime que ele adotou era um regime diferenciado, e algumas facções se incomodaram com aquilo e começou a atacar mesmo, começaram as ofensivas ao poder público, ao governo, ao estado do Ceará. Inclusive, muita gente, população mesmo, teve prejuízos financeiros com relação a isso. Tudo começou, o motivo no geral foi esse. Mas assim, a gente precisa saber quem estava por trás dessas ordens, né? Muitas pessoas já estavam presas naquela época, depois isso ficou esclarecido que muitas das ordens partiram de dentro do presídio, mas não só de dentro do presídio. Tinham pessoas aqui fora mesmo viabilizando esses ataques. A irmã Ruiva não estava em Fortaleza, no caso. Ela estava em outro município, é isso? Ou ela estava em Fortaleza e fugiu para esse outro município? Explica um pouco para a gente entender como é que foi essa logística dela dentro do estado do Ceará e como ela ocupou esse cargo, essa posição de comando nessa organização criminosa. Então, na época, a irmã Ruiva ela tinha uma forte atuação em Jericoacoara, naquela região ali do litoral. E aí as autoridades passaram a acompanhar os passos dela e ela foi aumentando o poder dela dentro do estado, dentro da facção, foi aumentando. Ela chegou depois a Fortaleza a agir também em Fortaleza, no caso ali na região do Modubim. Já era sabido pelas autoridades dessa atuação dela em Jijoca, em Jericoacoara, e depois ela passa a ter uma função de conselheira dessa mesma facção carioca a qual ela pertence. E aí ela fica responsável pela área da Maraponga, a área do Modubim e os arredores. Aumenta com o passar do tempo e com as ações dela, a influência dela dentro da facção. E aí, de repente, ela surge como uma pessoa chamada de membro de um conselho de guerra, à frente do que a gente chama, como você estava falando, de Tribunal do Crime. Mas o que é, afinal, né, o Tribunal do Crime? De acordo com a polícia, esse casal foi vítima de um tribunal do crime. É que marido e mulher, eles eram suspeitos de terem envolvimento no desaparecimento de uma carga de drogas que seria de um grupo criminoso que atua fortemente no município de Eusébio. Desta forma, os criminosos julgaram que marido e mulher, eles eram culpados pelo desaparecimento dessa droga e foram executados no mesmo dia em que desapareceram, 11 de setembro. As lideranças dessas facções criminosas acabam decidindo quem vive e quem morre. Mas, para tomar essa decisão, ela não podia agir sozinha, ela precisava ainda de autorização de uma pessoa além dela. E aí vem a atuação de uma pessoa que a gente teve acesso a um documento da Draco. Esse documento ele vem a partir da extração de celular no momento que a irmã Ruiva é presa. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. A irmã Ruiva foi presa em 2020 e com ela foi apreendido no celular a Draco, Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. Pede para vistoriar esse celular. Esse pedido é avaliado e autorizado pela Justiça. E com essa extração vem muitas revelações que complementam a investigação e até mesmo fazem com que a delegacia especializada dê entrada em outros inquéritos.
A partir da extração desse celular que a gente teve acesso a esse relatório, um relatório que aponta diversos outros crimes e conversas entre a irmã Ruiva e outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? A pessoa principal com quem ela conversava e que tem alguns crimes aí ligados a ela é conhecida como Irvelinho. Até agora o que a polícia sabe é que esse Irvelinho continuaria no Rio de Janeiro, foragido por lá, entre as comunidades, sem conseguir ser preso, sem conseguir ser detido, alcançado pelas autoridades. As conversas entre eles apontam muitas vezes um tribunal do crime, no qual a irmã Ruiva, em 2 ocasiões que a gente teve acesso, que existem nessas conversas, pede para matar uma pessoa. Mas a gente precisa explicar um pouco no que ela se baseia para esse pedido. Uma das vezes, a irmã Ruiva fala que queria matar uma pessoa que teria falado mal da facção. Esse seria o motivo. Que teria ali, como a gente diz popularmente, esculhambado a facção e que queria matar por isso. A morte é autorizada, a gente não consegue identificar ainda quem seria essa vítima, mas há uma conversa realmente que revela uma autorização aí para executar. Vale também a gente destacar que não era a irmã Ruiva quem matava. Ela ficava naquele poder ali, ela tinha um poder de liderança de mandar matar, de negociar essas mortes. Mas não era ela a pessoa que colocava ali as mãos mesmo na vítima, que matava essa vítima. Então ela pedia autorização ao irmão velhinho. Eu acho que esse velhinho é de irmão velhinho. Ela pediu autorização ao irmão velhinho e aí ele deve ocupar um cargo acima dela na facção e ele é que autorizava ou não essas mortes. Isso. Quando ela tinha algum tipo de informação que ela acreditava poder resultar em uma execução, ela conversava com o irmão velhinho sobre. Além desse caso que eu estava contando aqui, um outro caso é de uma pessoa, um membro da facção, que estaria vendendo drogas de um outro grupo criminoso. No local, na verdade, no ponto de venda de drogas da facção carioca, mas essa droga seria oriunda de um outro grupo. Aquilo teria irritado a irmã Ruiva e ela levou esse suposto fato até o irmão velhinho. E aí a gente pode detalhar um pouco dessa conversa, né? Ele diz assim, eu estava lendo o relatório e ele fala exatamente assim, mas vê direitinho realmente de onde é a droga para a gente não cometer nenhuma besteira. Então assim, para eles era matar não é o problema. O problema é matar a pessoa errada, já que é de dentro da facção mesmo. É porque uma morte dessas, né, de uma pessoa que está comandando o tráfico de outra facção, pode acarretar em uma coisa maior, né? Porque se ele mata uma pessoa de outra facção, pode gerar uma guerra e que eles não estão querendo entrar nesse momento em guerra, porque você entra em guerra e começa a ficar brigando com os outros inimigos e acaba deixando de fazer o que para eles dá lucro, que é a venda de drogas, né? Isso, exatamente. A gente que cobre segurança pública, a gente sabe que essas facções maiores, muitas vezes elas não querem chamar a atenção para si, né? Elas querem ali ficar no tráfico de drogas, no cometimento de outros crimes, nos quais elas possam lucrar mais. Esse outro caso que ela ordenou a morte da pessoa, um foi porque ele estava num bar e proferiu palavras injuriosas contra a facção. E o segundo caso foi do rapaz que estava vendendo drogas na localidade que pertencia a ela, teoricamente. É isso? Isso, exatamente. São esses 2 casos que a gente teve acesso a partir desse relatório, desse documento confidencial da Draco, que resulta aí no indiciamento, mais um indiciamento da irmã Ruiva. Nesse outro caso ainda que eu estava citando, o irmão velhinho pergunta, né? Procura saber direitinho, reúne provas suficientes para justificar a morte ali entre eles. A partir do momento que ela diz que tem prova suficiente, a morte é autorizada e isso significa mais uma ação do Tribunal do Crime.
Durante essa sua apuração, você conseguiu descobrir uma outra coisa dentro desses documentos que você teve acesso, que era uma conversa que falava sobre negociação de imóveis que faziam parte de um programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Olha, Emerson, esse foi outro ponto que chamou bastante a nossa atenção. Como é que essa facção criminosa, nesse caso, a gente está se referindo a uma facção criminosa carioca, estava adentrando, estava se valendo dos apartamentos de um programa federal, Minha Casa Minha Vida, para conseguir valores que a gente não sabe nem até o momento como é que esses valores eram utilizados. A gente chegou, inclusive, a fazer alguns questionamentos à Polícia Civil, que optou por não conceder entrevista. A gente já imagina que, como realmente é um documento confidencial, que foi por esse motivo que eles optaram mesmo por não falar, né? Não aprofundar para a gente, enquanto imprensa, o que é essa investigação dentro do Minha Casa Minha Vida. O que a gente sabe, o que a gente viu por meio dos documentos, é que existe um relatório. Nesse relatório tem uma conversa da dupla, a dupla a qual eu me refiro mais uma vez é a irmã Ruiva e o irmão Velhinho, nos quais, nessas conversas, eles falam de um esquema de negociação milionária envolvendo os apartamentos do programa federal Minha Casa Minha Vida. E o que tem nessas conversas exatamente? Eles começaram a tratar sobre os apartamentos que pertenceriam especificamente aos membros da facção carioca a qual eles pertencem. Chega um ponto que o irmão Velhinho diz para a irmã Ruiva que tem um esquema para ganhar mais de R$1 milhão. E pede a ela, determina que ela procure alguns nomes de quem seriam os proprietários desses imóveis, com a ressalva que tem que ser apartamento de entregues até 10 anos, com esse prazo. Essa questão de invasão de imóveis, né, tem acontecido muito nas periferias de Fortaleza e às vezes até no interior do estado, em que famílias que adquirem com muito suor, com muito sacrifício, seus imóveis acabam sendo expulsas por facções criminosas, têm que sair porque senão podem ser mortas, podem sofrer represálias graves. A polícia tem tentado combater esse tipo de crime, mas é muito difícil, até porque as pessoas temem pelas suas vidas e muitas vezes nem chegam a denunciar esses casos. Tem muito isso. Quantas vezes a gente já noticiou isso? Eu acredito até que no período ali de 2018 a 2020, a gente noticiava bem mais. Era o que a gente chamava ali de refugiados urbanos, pessoas que estavam dentro da própria casa, muitas vezes essas casas localizadas em comunidades mesmo, ali na área do Bom Jardim, e que tinham as casas invadidas. A gente não sabe exatamente se esse caso, se esse esquema do Minha Casa Minha Vida, que tem aí supostamente a irmã Ruiva e o irmão Velhinho envolvidos, se era algo desse tipo, ou se essas pessoas, esses beneficiários do programa, estariam também ali revendendo, repassando os apartamentos para esses faccionados. A gente não sabe isso, não ficou muito claro para a gente. É um relatório que ele está em andamento, é uma investigação que a gente acredita que até pela quantidade de coisa que foi extraída, que vai ter desdobramento sim, ainda tem muita coisa ali por trás da irmã Ruiva que merece realmente ser desvendada. Então, existe essa possibilidade, é uma suspeita realmente, e a gente também não sabe, assim como a gente também não sabe até que ponto esse dinheiro entrava, era convertido para algum tipo de tráfico, algum tipo de outro crime dentro da facção criminosa carioca. Manu, e com relação a essas outras mulheres que a gente falou no começo aqui, quando a gente iniciou o programa, a Majestade, que é uma das mais, vou colocar umas aspas aqui, uma das mais famosas, né? E que todas as matérias que citam a Majestade geram audiência, curiosidade do leitor. Eu acho que pelo nome, né? E também porque a foto em que ela é identificada nas matérias também, ela está bem produzida e as pessoas chamam a atenção aquela foto. Quem é essa Majestade, que a gente já citou em algumas matérias,
e que você também falou dela e de outras mulheres que estão ocupando esses cargos de liderança nessas facções. A Majestade é uma persona muito singular, tratada aqui pela gente, enquanto repórteres, enquanto equipe de segurança pública do Diário do Nordeste. A gente já fez várias matérias realmente sobre ela. Ela foi presa em Gramado. A polícia prendeu no Rio Grande do Sul uma mulher tida como responsável pelo financeiro de uma facção criminosa com atuação aqui no estado do Ceará. Há pouco, as autoridades reuniram ali a imprensa para repassar justamente as informações. E a Vanifer Monteiro acompanhou tudinho. Como é que foi essa prisão, hein, Vanifer? Oi, Nádia, olha, tem um detalhe, viu? Ela era uma das responsáveis aí pela organização financeira dessa facção criminosa, como você bem disse, e ela estava de férias lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, usufruindo do dinheiro enquanto o baixo escalão por aqui está se matando, como a gente bem sabe, a gente mostra todo dia. Ela, que é uma das chefes dessa facção criminosa, estava de férias em Gramado. Mas tudo começou, essa prisão, com um monitoramento longo da polícia, que começou em dezembro do ano passado. Desde a prisão dela, a polícia conseguiu deflagrar diversas outras operações, diversas outras pessoas ligadas à Majestade também foram detidas. E quem é essa pessoa? Meu nome é Francisca Valesca Pereira Monteiro. A Majestade, segundo documentos oficiais, seria a pessoa que ela tinha ali o poder, ela ficava responsável por organizar o esquema financeiro dentro da facção criminosa. Ela seria ali uma espécie de contadora, uma pessoa de confiança dentro da facção criminosa. Bom, a prisão da Valesca faz parte da diretriz operacional da Polícia Civil do Estado do Ceará, no sentido de identificar, localizar e capturar pessoas de alta influência, de alta hierarquia e de alta relevância nesses grupos criminosos. É o caso da Valesca, né? A Valesca, ela vem sendo monitorada pela Polícia Civil há algum tempo, né? E nós identificamos que ela era o braço financeiro desse grupo, né? Ela fazia toda a contabilidade, ela fazia os levantamentos financeiros desse grupo criminoso que é baseado no Rio de Janeiro, mas ele também tem os seus tentáculos aqui no estado do Ceará. E aí, quando a gente fala em prisões ligadas à Majestade, tem, por exemplo, a mãe dela, os tios dela são as prisões mais recentes, e tem um namorado dela que também é o Adidas. Ele ainda é procurado pela polícia e o Adidas, inclusive, estar envolvido em um outro tema que a gente já abordou aqui no podcast, que é a questão do jogo do bicho, né? A facção criminosa atrelada aos empresários do jogo do bicho. Então, assim, toda vida que a gente fala da Majestade, toda vida que a gente vê algo relacionado à Majestade, a gente sabe que vai render, porque era uma pessoa muito importante dentro do esquema criminoso, dentro da facção a qual ela pertence, e que muitas outras pessoas estariam ligadas a ela. Então, assim, o que a gente percebe? A história da Majestade, a história da Irmã Ruiva, mostram a movimentação dessas mulheres dentro das facções criminosas. O momento que essas facções estão, né, de contarem com pessoas do sexo feminino ali na liderança, realmente. A gente tem que tratar com cuidado esses casos, né, Manu? Para não glamourizar demais também essas mulheres ou essas pessoas envolvidas com o crime organizado, e até gerar distorções para as pessoas que estão apenas consumindo a notícia e não têm a real percepção daquilo que está por trás dessas pessoas, né? A gente tem que ter cuidado com isso, e a gente aqui no Diário Nordeste tem esse cuidado de noticiar mais pelo fato do interesse público e de como a polícia está agindo para combater esses crimes. Porque não nos enganemos, por trás dessas mulheres, a gente já viu aqui, tem homicídio, tem o tráfico de drogas, tem roubo e tem uma série de outros crimes. Tem lavagem de dinheiro, tem evasão de divisas, enfim, uma infinidade de crimes que estão por trás dessas organizações criminosas que têm essas mulheres como
parte da liderança, mas elas têm outras pessoas acima delas, como a gente já viu aqui, que ela pediu autorização a uma pessoa que está no Rio de Janeiro acima dela, tem pessoas mais acima que a polícia ainda não chegou, mas está buscando chegar para desbaratar e acabar com essa cadeia criminosa. Isso, e quando a gente se refere a essas pessoas como Majestade, como Irmã Ruiva, como Angelina Jolie, não é realmente uma glamorização dessas mulheres. São apelidos, elas são chamadas assim, elas são tratadas dessa forma dentro dos próprios inquéritos. E são pessoas realmente que elas têm aí na ficha criminal diversos crimes, diversas acusações pelo Ministério Público. São pessoas importantes a gente acompanhar, não por esses nomes, mas pela relevância da atuação delas dentro do Estado. Uma relevância negativa, a gente precisa destacar muito isso. Pessoas aí que estiveram por trás de homicídios, como você falou, de ataques aqui, ofensivas contra o Estado. Então, são pessoas que a polícia acompanha, que a gente também acompanha, e que a prisão delas, né, cada prisão, é muito importante para tentar furar mesmo esse esquema aí das facções criminosas, apesar da gente saber que prende um, tem tantos outros aí por trás, tem pessoas no Rio de Janeiro por trás, como você estava falando. A tentativa da gente é sempre falar quem são essas pessoas, por que a prisão é importante, por que é importante falar sobre elas, sobre eles como um todo, e dizer que a gente está sempre aqui em busca mesmo das informações, de conseguir contar a história dessas pessoas e conseguir realmente fazer aqui o nosso papel, enquanto jornalistas, reduzir o poder dessas facções criminosas dentro do estado do Ceará, dentro do país como um todo. Manu, e com relação às alegações da defesa dessas mulheres, você conseguiu contato com a defesa de alguma delas? O que é que elas dizem? Até mesmo nos autos do processo, tem alguma informação? Qual é a alegação delas? Elas negam? O que é que elas dizem com relação a isso? Como foi que você chegou até ao que elas dizem nessa apuração? A defesa da Majestade já foi localizada por nós e, inclusive, enviei um e-mail, tive a resposta da advogada pelo e-mail, que fala que nega a participação da Majestade em diversos crimes. Agradeceu, inclusive, o contato da imprensa para poder dar a versão dela, o lado da defesa. Já com relação à Irmã Ruiva, a gente nunca conseguiu ouvir, saber quem é que está na defesa, mas estamos aqui com o canal aberto para que essas pessoas se apresentem. Nós temos, sim, interesse sempre em ouvir o outro lado. Bem, Manu, estamos nos encaminhando para o final e gostaria de agradecer por mais essa conversa e acredito que vai ser boa também para quem escuta o Pauta Segura. Obrigada pela participação mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho de como é realmente o bastidor de cada reportagem que a gente traz no Diário do Nordeste. Valeu, Manu. Até a próxima. Gostaria de pedir para você, nosso ouvinte, que compartilhe o nosso podcast com parentes, amigos, nas redes sociais. Dê as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify, que é uma avaliação que existe lá com estrelas. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência, se você não escuta no Spotify, porque além do Spotify, estamos no YouTube, no Google Podcast, na Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, Castbox, enfim, todas as plataformas de áudio, você pode buscar lá por Pauta Segura e você vai encontrar. Também, se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pela Emanuela Campelo e por mim. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivy Labessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem. Nesta edição, usamos áudios da TV Verdes Mares.